Fala, meus nerdolas de NFL Draft. Estamos de volta com mais um episódio, depois que a gente fez aí a nossa batalha de mocks, trazendo mock drafts aí do Ringer, da PFF, da NFL.com. A gente começou a se familiarizar com os nomes e agora vamos entrar nos grupos de posição desse NFL Draft. E todo mundo sabe, tá todo mundo falando dessa classe de wide receivers. Eu trouxe o homem quando se fala de wide receivers no Brasil, né? Agora tá até internacional, cara. Já tem curso até em inglês pros gringos. Os gringos estão aprendendo com a gente, não é isso não? Patrick Dutton, seja bem-vindo, meu irmão. Pô, prazer, meu irmão. Prazer estar aqui para falar sobre a NFL, ainda mais para falar sobre wide receivers. Essa classe que a gente vem falando que tá cheia de talentos, né? Muita gente boa, desde o primeiro até possivelmente o sexto round. Aí você encontra boas peças para você lapidar. E vai ser um prazer mostrar um pouquinho aqui do trabalho desses wide receivers pra galera. É isso. Você já sabe como é que funciona. A gente vai trazer um ranking aí. Eu vou perguntar pro Patrick mais ou menos como que tá esse top 5. Mas eu também trouxe um formato diferente. Eu quero fazer algumas perguntas que eu acho que são perguntas pertinentes dos nomes que estão nessa classe, nesse grupo de wide receivers. Então vamos nessa, bloco de recados rapidinho e a gente entra nos wide receivers do NFL Draft. Meus amigos, se você está recebendo esse podcast no seu feed, eu te peço uma avaliação no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sua plataforma aí que você usa de agregador de podcast. Manda uma avaliação pra gente que faz toda a diferença do mundo. Segue o @canalzonefa no Twitter, no Instagram. No Instagram a gente vai soltar cortes do podcast. E eu já aviso agora que eu falei que ia ter um presentinho. Todo mundo que comentar nos nossos cortes vão ganhar cards com Scouting Reports dos wide receivers da NFL. Não vão ter todos, mas se você comentar o nosso corte, pede na DM que a gente vai mandar um cardzinho com 2 prospectos, pelo menos, em cada grupo de posição. Então você vai ver lá o corte meu com o Patrick aqui falando de wide receiver. Quem comentar vai ganhar um cardzinho com Scouting Report na DM. Então, @canalzonefa para não perder também esse presentinho que o Zona FA tá dando na Draft Season. E é isso, nossos parceiros da temporada, a galera da KTO, que também tá com linhas de NFL Draft, você pode usar o cupom Zona FA no seu primeiro depósito para ganhar 20% de cashback. Um free bet, obrigado galera da KTO que tá com a gente. Vamos falar de wide receivers do NFL Draft 2024. Patrick, antes de a gente começar a falar dos nomes, você mesmo tinha falado que queria esse espaço e eu acho extremamente valioso quando a gente tem alguém que tem esse conhecimento em detalhe, né, de posição, que quem vive também já viveu uma coaching staff, né, já esteve dentro de um time, sabe que não tem como você ter um nível de detalhe em todas as posições. Eu sei que você é um cara que tem um nível de detalhe de wide receivers que não sei se eu já conversei com alguém que tem esse conhecimento e nesse tipo de nuance. Quando você está olhando wide receivers, o que você valoriza? O que você está procurando ali para saber que esse cara vai se dar bem na NFL? Para quem não sabe, eu sou coordenador ofensivo também da Seleção Brasileira Sub-20 e a gente passa por um trabalho de scout para conhecer os atletas, né? Então, a primeira coisa que chama a atenção são os highlights. Então, quando você assiste um highlight de um jogador, naqueles primeiros 20, 30 segundos, o cara tem que te chamar a atenção. O cara tem que fazer alguma coisa especial ali. Quando se trata da posição de wide receiver, não tem como a gente não começar com as mãos, né? Não tem como, porque é o trabalho do cara, é o ganha-pão dele, é pegar a bola. Então, a primeira coisa que eu vejo é assim, ele pega a bola de fato com as mãos ou ele recebe a bola com o corpo? Porque isso diz muito sobre o wide receiver, né? Você vê os scouters da NFL que medem tamanho do braço, tamanho da envergadura, tamanho da mão, a força dos dedos e tudo mais. Mas isso não adianta nada se tu olhar o tape e o cara receber a bola aqui, né? Não faz a menor diferença ele ter uma envergadura absurda. Ele está simplesmente jogando fora o presente que Deus deu para ele, né? E é poder receber essa bola o mais longe possível do defensor. Então essa é a primeira coisa que eu vejo. Segunda coisa, route running, né? Eu vejo se o wide receiver tem aquela caixinha de ferramenta ali, vasta, com diferentes técnicas contra diferentes situações, né? Se ele consegue manipular os defensores desde a saída dele até o topo da rota. Isso, para mim, hoje em dia, é essencial na NFL. A gente vê certos jogadores que, durante o período de prospecto, parecia que não ia ser muito bom, tinha coisas que deixavam a desejar, mas aí quando você vê o cara, a habilidade que ele tem correndo rota, deixa o cara aberto.
né? Então a vida do wide receiver é ficar aberto e pegar a bola. Não necessariamente nessa ordem, porque o cara às vezes consegue pegar a bola, né, e não está 100% aberto, tem aqueles catches contestados. Essas são as duas coisas que eu começo analisando na vida de um wide receiver. Posso fazer uma pergunta antes de você continuar? Claro. Que quando a gente fala de rota, né, a galera chama atenção, às vezes, aqueles treinos dos wide receivers sozinhos, fazendo aquele treino de agilidade, de footwork. E é óbvio que você precisa, né, trocar de direção, tentando perder o mínimo de velocidade, né, sem desperdiçar muitos passos e tudo mais. Isso faz parte. Mas o quão importante de fato é uma parte do que você falou que eu acho que para mim é o segredo de verdade da coisa toda, manipular os defensores, né? Você tá ali contando uma história com as suas rotas, né? Você quer entrar na cabeça do defensor, porque isso dá uma vantagem de criar separação, né? Fazer o defensor esperar uma rota longa, mas na verdade você tá atacando tá criando só uma tendência para uma rota curta. Qual é a importância, né, disso dentro do route running do prospecto? Quando o wide receiver, é difícil falar quando, mas a maioria desses wide receivers bons, eles entendem do outro lado da bola, porque eles vêm do high school tendo jogado como alguma posição na defesa também. Então eles entendem o que está passando na cabeça do outro lado. Quando a gente fala de defensor, o maior medo do defensor é tomar essa bola no fundo. Como você disse, então o segredo para o wide receiver é fazer toda a rota parecer que ele vai para o fundo, para a gente atacar esse medo do defensor. E quando a gente fala em manipular o defensor, nem sempre a gente vai jogar contra a marcação pessoal, né? Nem sempre a gente vai ter um defensor específico que está nos marcando. Às vezes a gente vai estar atacando uma cobertura em zona e que o route running é tão importante quanto. Porque você tem que fazer aquele cara daquela zona esquecer você para que no futuro você consiga entrar numa janela adequada de recepção, né? E muitas das vezes, quando a gente fala sobre route running, alguns wide receivers eles acabam sendo prejudicados pelo sistema. E a gente fica sem um parâmetro para saber, será que esse cara tem um bom route running ou ele só não conseguiu demonstrar no tape por conta da árvore de rotas que ele corria na faculdade? Uhum. Isso é um ponto importante. Você quer evoluir mais algum trait, alguma parte do jogo que é crucial? Tá, assim, eu vou entrar nessa agora. Tamanho não quer é dizer documento. Sucesso. Porra, esse short aí pode bombar, tá? Não, mas fala pra mim, tamanho quer dizer o quê? Um sucesso na NFL? Hoje em dia, nada. Literalmente nada. Quando a gente olha para esses esquemas ofensivos atuais da NFL, onde você coloca os caras em motion para no pré-snap ele já ganhar vantagem, que a gente tem visto Miami fazer com Tyreek Hill, com Waddle, você tira o cara de uma situação que ele estaria num release ali e que ele seria prejudicado por um defensor mais físico, que antigamente acontecia muito. Hoje em dia é mole para um sistema ofensivo manipular isso, né? Então a gente vê um cara que tinha zero tamanho para jogar na NFL, o Flowers, do Ravens, que teve uma excelente temporada passada. Então eu acredito que tamanho não é mais um fator determinante para insucesso na NFL. Ano passado você falou do Flowers, mas Tank Dell, né? Que é um cara que até lesionado estava jogando bola. O próprio Josh Downs estava bem no Colts. Jordan Nelson não era um cara, né? Também. Era um cara que também tinha problemas aí de tamanho, jogou bola, fez 2 dígitos de touchdown. E o Devonta Smith? Frame, size, magro. Mas aí fala pra mim, velocidade. Cara, velocidade é um fator. É um fator determinante. Mas não o 4 yard. Entendi. Eu olho pro 4 yard e eu acho... tem muita gente que diz que o Combine tem que acabar. Eu sou completamente contra isso. Eu acho que o Combine tem que continuar. Porque quando você vê o cara correndo 4, você pode comparar com o tape dele. E aí você pega, vamos dar um exemplo aqui do Xavier Worthy, que bateu o recorde do 4 yard. E aí você pega lá o 4 yard, 4.21. A minha primeira coisa foi olhar pro tape dele e falar, cara, será que ele parece que corre 4.21 jogando? E parece. Porra, então isso é bom demais, né? Agora, seria
puta decepção se eu visse um 4-yard dele de 4.21 e chegasse no game speed dele e eu não conseguisse enxergar essa velocidade. E tem o inverso também. A gente vê caras que não correm tão rápido no 4-yard, porque a gente entra numa mecânica de track speed, né, mecânica de atleticismo, tem a saída que é diferente da posição do wide receiver, tem vários fatores que são diferentes ali quando a gente corre em linha reta. E às vezes o cara tem um game speed muito bom, cria separação dos defensores, mas no 4-yard, tô lá 4-5, e ele fala, o cara é lento. Mano, calma aí, cara. Vamos não, devagar. isso faz toda a diferença do mundo. Eu lembro quando eu fazia meus drills de linha ofensiva, cara, quando eu saía com uma stance de guard ou tackle, né, uma stance com 45 graus, com o pé de trás, todos os meus movimentos saíam, assim, textbook do que eu tava esperando no vídeo. Eu entrava numa stance paralela, que seria alguma coisa mais próxima do center, sempre false step. Meu passo sempre ia pra trás. E não, assim, eu podia pensar, meu amigo, que você quisesse. Eu não sei como fizesse em câmera lenta. O meu primeiro pé ia pra trás. É um bagulho... Tem coisa que faz... É isso, cara. É treino, obviamente. Não tô falando que não dá pra mudar, mas faz toda a diferença a stance que você sai, né? Como você tá saindo daquele movimento. É uma mecânica completamente diferente. Mas, e enfim. tem caras que fizeram atletismo na época de colégio, né? E teoricamente esses caras têm uma vantagem numa corrida ali de 40 jardas. Perfeito. Mas assim, só para complementar, falei sobre mãos, falei sobre route running. Depois eu evoluo para os principais jogos. Eu procuro assistir o tape daquele cara contra os melhores times, porque não adianta nada o cara meter 3 touchdowns contra um time horroroso, né? Você vê, eu vi alguns tapes aí de o Marvin Harrison correndo em linha reta e tipo assim, a bola vem no colo dele, não tem nenhum defensor nem perto dele. Eu falo, mano, que loucura é essa? É o melhor wide receiver da classe, ninguém nem viu ele. Que é isso, cara? Jogando contra um time horrível, né? E aí, começa a analisar consistência, tipo, quantos anos o cara teve produzindo, né? Quantos jogos ele participou. Então, esses são os 4 primeiros fatores que eu vejo, e depois eu começo a olhar alguns detalhes que eu acho importante na posição. Entendimento de cobertura, né? Se o cara ataca a bola, né? Se ele vai em direção a ela, porque isso faz a diferença na NFL. E aquele cheirinho? Tem um feeling que é meio visceral ali. Tem um cara que tu olha e tu fala, pô, esse cara eu gosto, ele é bom. Cara, tem uns caras que te chamam a atenção, a tape te prende, assim, que tu fala, cara, eu quero assistir mais dele, quero assistir mais. Tipo, esse é o grande segredo de você analisar uma tape. Quando o cara te faz querer assistir mais, porra, agora, quando o cara vira e tu fala, no meio do vídeo tu fala, porra, já enjoei desse maluco, é igual a todos os outros que eu já vi na minha vida. Cara, até porque dentro do que eu preciso fazer aqui, né, eu trago um episódio de posição por posição. Preciso confessar, cada ano parece que eu trabalho mais no meu trabalho principal. Então, assim, cada vez tenho menos tempo. Amigo, quando eu encontro o jogador meia boca, eu não perco meu tempo mais. Não perco. Tem gente que tem tempo pra ver jogador meia boca. Quando eu vejo que o cara é meia boca, eu não perco meu tempo. Vou pegar o tamanho, vou pegar um histórico pra saber quem é o cara e pum, próximo. Sinto muito. E, cara, tu podia pegar esses shorts aí e postar, porque isso é basicamente o trabalho que os coaches fazem. Né? Então, um cara que é recrutador de college, ele recebe 500 vídeos de gente pedindo bolsa. Um cara da seleção recebe 300 vídeos do cara da posição para escolher. Um cara da Europa, para chamar um jogador pro time dele, recebe milhões de vídeos. Então, se você não chamar a atenção do cara, nem que tu comece o vídeo dando um mortal para trás, irmão, em algum momento. Só pro maluco falar, caralho, que porra é essa? Eu preciso assistir esse cara aqui, calma aí. Entendeu? Porque não dá, mano. Tem que chamar a atenção do cara. E por último, assim, eu procuro ver uns vídeos dos caras falando. Pra galera que não sabe, a gente estava lá no período do Super Bowl, eu tive a oportunidade de conhecer alguns jogadores ali do draft, né? O Romeo Dunze foi um deles. E a gente não consegue gravar tudo, porque é tudo muito rápido, mas eu perguntei pra ele, falei assim, cara, você prefere jogar de slot ou de wideout? É uma das perguntas que eu gosto de fazer para os wides, né? Porque, como eu jogo ainda, eu sempre tive essa dúvida. Eu gosto de jogar nos dois. Aí eu perguntei. E ele me respondeu, eu gosto de jogar futebol americano. Só minha linha joga a bola para mim
e eu vou estar amando o que eu vou estar fazendo. Aí eu falei, porra, é isso. A resposta perfeita. É Pô, isso. quando o maluco responde uma parada dessa, eu falo, caralho, aqui, ó. Jogador de bola, Romeo Dunze. Vamos falar dos caras. A gente já deu aqui uma grande apresentação. Tenho certeza que quem gosta de NFL Draft, quem gosta de futebol americano, ficou aqui com a gente na resenha. Eu sei que ficou um pouquinho mais de tempo, mas, cara, quem é do futebol americano sabe. É talk ball, a gente vai embora aqui, não tem jeito. Vamos falar dos caras, e aí a minha primeira pergunta, Patrick, eu não vou fugir, porque aqui a gente é direto. Marvin Harrison Jr. é o melhor prospecto desde Calvin Johnson? Essa é a pergunta que está na internet nesse momento. E é a pergunta que você vai responder na lata. Não é. Eu gosto do Marvin Harrison Jr., mas quem me acompanha, quem me ouve, e porra, tem provas no YouTube que eu falei isso, eu achava o Justin Jefferson melhor que ele, eu falei na classe do Justin Jefferson que ele era o melhor da classe, eu achei tanto o Ja'Marr Chase quanto o Devonta Smith melhores prospectos. Pode ser que o Marvin Harrison Jr. seja melhor que todos eles que eu falei. Mas como prospecto, eu achei esses três caras ultimamente melhores que o Marvin Harrison. Grandes números. Pode falar. Pode virar. Não. O Marvin Harrison é um jogador absurdo. Né? Ele tem tudo. E ele me lembra muito de Ja'Marr Chase, cara. Assistindo a tape dele de college, me lembra muito de Ja'Marr Chase. Mas eu não sei. Olha o visceral aí. Olha o Philly. Cara, assim, não, ele é absurdo. Ele tem tudo. Excelente wide receiver. Se eu fosse draftar, ele é meu wide 1. Beleza. Ele é meu wide 1. Mas, assim, eu não enxergo esse hype absurdo em cima dele que estão criando, assim, como se ele fosse o melhor de todos os tempos. Né? Acho que ele teve uma árvore de rotas um pouco limitada nesse último ano, jogando com o QB bem mais fraco, né? Talvez se ele tivesse ainda com o Stroud lá, ele teria tido um ano ainda melhor, se é que isso é possível, né? Mas é um time de Ohio State que não foi tão competitivo esse ano como já foi em outros anos. O primeiro ano dele, que ele teve lá, ele tinha outros alvos principais, né? O Wilson, o Olave, que ajudaram ele a ficar aberto, ajudaram ele a ter mais bola. Mas, cara, eu não vejo ele sendo um cara de route running absurdo, né? Eu não vejo ele criando demasiada separação nas rotas. Eu vi muito disso que eu te falei, de bust coverage contra ele, galera esquecendo quem ele é, correndo vertical, recebendo a bola no colo, algumas recepções absurdas, uma mão muito forte, mãos confiáveis. Mas, assim, é o melhor wide receiver dessa classe. E é o melhor disparado para mim. Mas não acho que ele seja o melhor prospecto desde trazer essa de desde Calvin Johnson, não. Mas assim, se você for comparar com... A gente tá falando de caras aqui que são elite NFL, né? Justin Jefferson, Ja'Marr Chase. Comparar com esses caras, ele tá nesse patamar? Você acha que ele tá abaixo? Eu acho que ele tá mais no patamar de Devonta Smith. Entendi. Um pouquinho abaixo. Abaixo. Estilos bem diferentes, tá? Dele e do Devonta Smith. Mas quando a gente olha em overall, assim, eu encaro os dois praticamente no mesmo. E assim, o Marvin Harrison Jr., querendo ou não, é um cara que vive futebol americano desde novo, né? O pai dele é Hall da Fama, né? Ele é maior que o pai dele. É um cara que é inteligente, tá jogando num programa grande. E a gente tem que falar quando isso acontece, porque a gente vai chegar aí nos caras de LSU e tem gente falando, não, que ele é em LSU. Às vezes eu fico incomodado. Que estão falando que a LSU ensina uma técnica. Eu vi na BFF isso. A LSU ensina uma técnica que tá dando hábitos ruins pros wide receivers. Cara, olha o que o LSU tá botando na NFL, cara. Botou Justin Jefferson, botou Ja'Marr Chase, tá falando pra mim que a LSU não tá sabendo formar wide receivers. E mesma coisa eu vou falar de Ohio State, que tá trazendo aí Olave, Garrett Wilson, jogadoraços. E o Marvin Harrison é outro jogadoraço que é maior do que esses caras, né? Isso, né, vai trazer uma vantagem em passes contestados para ele. É um cara que tem um ball skills. É o que o Patrick falou de highlight. Amigo, o Marvin Harrison Jr. tava no Instagram de todo mundo antes de chegar na NFL.
Porque o que ele fazia pegando bola impossível é brincadeira. Então, assim, é um cara que tem muita ferramenta. E aí, já que você tá trazendo... Você chegou nessa análise abaixando um pouco do hype geral do Marvin Harrison, o que eu te pergunto é, você teria problema em pegar esse cara no top 5? Você citou bem sobre a LSU, e para mim são as 3 principais escolas de wide receiver. Ohio State, LSU e Alabama. A gente não pode esquecer de Alabama, que a Alabama vem mandando wide receiver a rodo para a NFL também. Então, assim, se eu fosse um wide receiver de college, eu não iria para nenhum lugar diferente desses 3 lugares. Né? Até porque quando o cara vem de um desses 3 lugares, querendo ou não, a NFL já olha diferente. Né? Ainda mais quando tem a produção que esses caras estão tendo. Cara, tudo sobre as needs do time, né? Vamos falar de Cardinals aqui com a escolha 4. Pegaria o Marvin Harrison Jr., com certeza. Kyle Murray precisa de um alvo, cara que é 6'3", que é enorme, que lembra minha comparação. Eu fiz Ja'Marr Chase, mas eu poderia fazer DeAndre Hopkins também, se ele melhorar um pouquinho as quebras dele, né? É um cara que pode se tornar um DeAndre Hopkins que vai descer com qualquer bola que jogada na direção dele, ele vai descer. Então eu acho que sim, um cara de top 5. O Marvin Harrison Jr. foi All-American unânime nos 2 últimos anos em Ohio State. Ele ganhou o Biletnikoff Award, que é o prêmio de melhor wide receiver no ano passado. 6'3", 209 pounds. A minha comparação de tamanho, eu tento procurar um cara da NFL que tem um frame que me lembra o cara. Não tô falando de jogo, tô falando de frame, de tamanho. Ele me lembra Devante Parker fisicamente, tá? Fisicamente. Fez 1.210 jardas em 67 recepções, 14 touchdowns em 2023, 1.263 jardas, 77 recepções e 14 touchdowns em 2022. Cara, teve 28 touchdowns nos últimos 2 anos, meu amigo. 28 touchdowns. E eu sei que números são números, mas o cara que marca pontos no jogo te dá vitórias. Esse aí eu não fujo. Porque o cara que não marca touchdown e é bom em outro time, não no meu. Eu quero TD. Esse cara faz ponto, bota pontos no placar. Marvin Harrison Jr. faz isso. É isso que eu tenho que falar. E sabe o que é mais bizarro, assim? É que, tipo assim, o cara no ano passado fez 14 touchdowns, 1.200 e tantas jardas. E aí ele entra em 2023, todo mundo sabe que ele é o filho do Marvin Harrison, todo mundo sabe que ele teve uma produção absurda, e mesmo assim, não tá rolando double coverage dele. Sacou? Tipo assim, não é como se o Ohio State tivesse milhões de wide receivers bons e eles ficassem em dúvida. Não é mais isso. Irmão, tem que marcar o cara. E, porra, mesmo sabendo dessa ameaça dele, ele conseguiu repetir os números. Né? Então, assim, surreal. Com o QB mais fraco. Sim. Vamos para a próxima pergunta. E eu acho que aqui tá a dúvida da maioria. E eu vou te perguntar. Malik Neighbors de LSU ou Rome Odunze de Washington? Tem gente que fala que é escolha o seu veneno, são jogadores diferentes. Qual é o seu cara? Cara, eu fico com o Rome, pra mim ele é o 2 da classe. Eu não sou muito fã do Neighbors, tá? Preciso ser sincero aqui. Sei que ele tem, de novo, esse hype aí com muita gente, mas, cara, quando eu assisto o tape dele, a primeira coisa que eu vejo, o que acontece antes da jogada sair? É o alinhamento do wide receiver. Né? Ele tá parado ali no stance dele. Cara, eu nunca vi um stance tão ruim quanto o dele. Ele fica com as pernas juntas, assim, cara, de uma forma que ele não consegue criar aceleração antes de começar a sua rota. Então, se você pegar toda a rota dele, ele começa mais devagar e vai ganhando aceleração ao longo da rota. Parece que ele é um pouco preguiçoso, mas no preguiçoso no sentido de que ele sabe que vai ganhar a repetição, porque ele está jogando contra caras abaixo do nível dele. Né? E a minha pergunta é, será que na NFL ele consegue ganhar de caras de um nível acima? Eu não sei. Ele é muito atlético, ele é bom. Ele é bom. Malik Neighbors é bom. E ponto. Ele não me chama atenção em nada, assim. Entendi. Sabe? E por outro lado, quando a gente fala do Rom, a gente estava até conversando durante essa semana, o Rom me chama atenção porque ele mostra confiança
durante todo o vídeo que eu assisto dele, parece que ele, meu irmão, ele confia muito nele. É um cara que tem um route running melhor que o do Malik Nabers. Ele tem menos velocidade, mas eu vejo ele criando mais separação que o Malik Nabers, e o que é esquisito, né? Porque menos velocidade, mas não passa nem perto de não ser um jogador rápido. Ele é um jogador rápido. Ele é um jogador rápido. Porque, assim, quando a gente fala em velocidade, as pessoas só olham para 40 jardas, né? Então, quando a gente mede isso. Então, eu preciso falar que parece por conta do fore, mas quando a gente assiste vídeo, é diferente. Ele cria separação. É um cara que tem mãos muito confiáveis. Ele consegue usar a envergadura, consegue criar separação. Tem um jogo de release melhor que o do Malik Nabers. O único ponto que eu tenho contra o Rom, e que eu tenho contra alguns outros jogadores dessa classe também, é o fato de terem jogado contra times menos competitivos. Né? Washington teve uma temporada regular onde enfrentou muitas babas, essa é a real. E aí eu procurei assistir o Rom contra os melhores times. Então ele jogou final de conferência contra a Oregon, jogou pra caceta. Semifinal do Nacional contra Texas, jogou pra caceta. Final do College Football contra Michigan, uma das melhores defesas. Jogou bem também, teve lá suas 90 jardas, contribuiu. Então, assim, é um cara que contra os melhores times jogou bem. Então, entre ele e o Malik Nabers, está bem perto. Mas eu fico mais com o Rom, capitão do time. É um cara que, porra, parece ser mais inteligente jogando, né? Entende os espaços, enfim. E se você pegar uma combinação do que você quer de wide receiver 1, e aí tô falando daquele protótipo, né? Ele é o cara que, para mim, traz a melhor combinação de tamanho, força, velocidade nessa classe de wide receiver. Ele tem uma fisicalidade no jogo dele que eu vejo acima do que Marvin Harrison e Nabers traz também. Você falou esse ajuste dele, né, também de ball skills, né, em goal, em fade, é um cara que tem o radar de bola, ajusta o corpo, consegue fazer a recepção contestada, a recepção difícil. É um cara 6'3", 1,91m, 212 libras, 97 quilos. Você falou do 40-yard dash dele, né, 4,45, e aí eu tô trazendo essa comparação de tamanho para fazer a galera imaginar, quem é esse cara na NFL? Porque a gente fala os números e eu quero trazer o cara da NFL. O tamanho dele é um cara que tu gosta, Keenan Allen. É o frame do Keenan Allen, jogador de bola. Cara, 1.600 jardas, 13 touchdowns em 2023. Em 2022 ele também produziu mais de 100 jardas e 7 TDs. A verdade a galera tá falando do Michael Penix Jr., ele tinha o Odunze e o outro cara que o Patrick já falou que vai querer trazer aqui também, de Washington, que é jogador de bolas. São muito bons. Sobre o Odunze, o meu comp pra ele, se ele chegar nesse nível, é um T. Higgins. Pra mim, o comp dele é o T. Higgins, é o cara que é alto, é o cara que vai atrás da bola, tem aquela gana, né, de pegar a bola, é um cara inteligente, é um cara que joga pro time. Você viu que o T. Higgins ficou no Bengals 2 anos atrás do Chase, sendo wide receiver 2 e tô fazendo meu trabalho, tô aqui, vamos lá. E agora tá criando o contrato dele merecido. Então é um cara que... E assim, eu, Patrick, precisei muito ver o Nabers e o Odunze, porque provavelmente o Giants vai pegar um dos dois. Né? Eu vejo muito essa situação ali, o Giants precisa de um recebedor, e pensando no meu time, eu fico com o Odunze. Eu gosto mais dele, cara. Eu vejo um potencial na NFL maior do que o Nabers. A última coisa entre os dois se tu pegar o tape das recepções absurdas do Nabers com o tape das recepções absurdas do Odunze, você vai ver uma grande diferença. O Nabers deixa um pé no campo, o Odunze deixa 2 pés no campo. Então, quando a gente fala de NFL, o cara vai ter que evoluir ali. Tá? Sim. O Nabers, só para passar o resumo dele, que também foi All-American unânime no ano passado, 1.570 jardas, 14 TDs, né? Mas foi essa a temporada que ele teve, não teve grande produção. Não, até teve 1.000 jardas em 2022, só 3 touchdowns. Perfil atlético, né? 6'0", 200 pounds, comp de tamanho na NFL de Ja'Marr Chase, parece um Ja'Marr Chase, eu acho que ele tem um pouco menos de massa, parece ter um pouco menos de massa. É o cara de velocidade, é o cara que vai perturbar os safeties, é um cara que consegue criar big play também com jardas depois da recepção, com essa explosão depois que a bola tá nas mãos dele.
Patrick falou que pode melhorar, eu acho que ele pode melhorar um pouco das nuances do fundamento de rota ali, ele falou do release, né? Foi um pouco mais específico, eu só coloquei que eu achei que ele precisa ser um pouco mais inteligente ali nas rotas, pode ser mais inteligente criando separação para se tornar um recebedor ainda mais dominante. Mas é isso. Esse é o top 3, é o que todo mundo tá falando, que vai sair, enfim, top 10, talvez top 5, os 3 caras. E a pergunta que eu falei para você que eu ia fazer agora, para mim enfim, eu tô trazendo a pergunta do consenso, eu não tô querendo que a gente fale sobre o consenso, vou extrair isso de você, mas para mim agora, a pergunta: Adonai Mitchell de Texas ou Brian Thomas Jr. de LSU? Cara, por muito tempo eu fiquei nessa dúvida entre eles, mas não é meu 4 e meu 5 aqui, tá? É meu 4 e meu 6, né, dessa minha lista aí de um top 10. Eu vou ficar com o Robinson Jr. de LSU, porque eu acredito que ele é um cara que tem tudo. É um cara que tem potencial para ser um bom wide receiver na NFL. Meu comp para ele foi o Christian Watson, né? Só que, de novo, vindo de uma escola de wide receivers melhor, que é a de LSU, né? É um cara que é uma ameaça vertical, não tem jeito. Ele tem tudo. Ele, de novo, ele não é absurdo em nada, né? É um cara que tem velocidade, não é espetacular em nada, mas é um cara que muito bem treinado pode fazer um barulho sim na NFL. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante dele. Brian Thomas Jr. foi... Eu vou deixar você ir pro Adonai Mitchell, deixa eu só passar o perfil. O Brian Thomas Jr. também foi All-American em 2023, ele foi 2 vezes primeiro time da conferência, da Pac-12, 2023-2022. No ano passado marcou 17 touchdowns, 1.177 jardas. 6'3", 209 pounds, 1,90m, 95 quilos. O frame me lembrou Martavis Bryant, acho que é um cara alto que não tem tanta massa pro tamanho que ele traz, pode ganhar essa massa. Correu um 40-yard dash 4.33 que botou todo mundo, os olhos foram para ele nesse momento. E para mim, o Patrick falou, para mim tamanho e velocidade é um cara que é uma combinação que sempre, se o cara quiser, traz sucesso na NFL, e com a produção que ele teve numa faculdade LSU, né? É difícil de você ignorar tanta ferramenta. Ameaça vertical, é isso. Quando a gente fala do Adonai Mitchell, cara, tem uma estatística que me pegou, que foi a primeira coisa que eu falei que eu olho. O cara, 90%, cara, 90 é um número muito alto, 90% de catch com o corpo, body catcher. Cara, na NFL, com corners agressivos bem perto de você, difícil isso funcionar dessa forma. É um cara que correu 4.34, é um cara muito rápido, mas não me mostra 4.34 no tape, né? Então foi de novo, aquilo que a gente falou. Tem uma árvore de rotas limitadas, lá em Texas a gente sabe que o jogo é bem bravo. Então entre os dois eu fico com o Brian Robinson Jr. O Adonai Mitchell, que foi transfer de Georgia, ele foi campeão do college football em 2021 e 2022 com o Georgia Bulldogs. E aí, o mesmo que eu falei pro Marvin Harrison Jr. tem que valer aqui pro Adonai Mitchell, que fundamentos eu valorizo com certeza, e é por isso que ele não tá tão alto até com o que o Patrick tá trazendo. Mas o cara jogou 4 jogos de playoffs e marcou TD nos 4. E o cara tem 14 touchdowns nos últimos 18 jogos. Põe pontos no placar, isso é muito importante. Mesmo depois de transferir de Georgia para Texas, ele foi para Texas, e aí ele ganha Newcomer of the Year, né? O primeiro ano dele na conferência, na Big 12, ele ganha Newcomer of the Year. Marcou 11 touchdowns e 55 recepções. Tem 1,88 m, 93 quilos. E o perfil e até uma comp de jogo que tá acontecendo para ele é CeeDee Lamb, mas é óbvio que o CeeDee Lamb, como prospecto, era muito mais avançado, tem jardas depois da recepção, enfim. É um wide receiver melhor, mas o frame de tamanho, que é o que eu sempre trago aqui de novo, estou falando de frame, tamanho, o cara que lembra fisicamente, CeeDee Lamb é a minha comp do Adonai Mitchell. Mas é isso, cara. Eu acho que essa comp é uma comp boa com o CeeDee Lamb. Se ele melhorar o route running dele
né? Se ele conseguir jogar com a velocidade que ele tem, ele pode chegar aí em né, um topo de Sid Lamb, sim. Bom, eu te fiz a pergunta, você falou que eu te dei o 4 e o seu 6, e aí a minha próxima pergunta vai complementar o seu ranking, porque até agora você tem Marvin Harrison Jr., Odunze Neighbors, Brian Thomas Jr., quem é o 5? Jalen Polk, de Washington. E esse é o cara da minha aposta para esse draft. Cara, foi o que eu te falei durante a semana, mano. Quanto mais eu assisto o tape do cara, mais eu quero assistir o tape do cara. O cara é um animal, jogador de bola. E fica aqui, quem quiser, assiste, mano. Assiste os primeiros 2, 3 minutos só do highlight, pra ver se tu não vai querer assistir mais. Irmão, cara, ele vai com tudo. Parece que a bola é um neném caindo do prédio e ele é o bombeiro precisando salvar a criança, irmão. É loucura. E, de novo, tipo assim, jogando num esquema que limita um pouco as rotas dele, né? É um cara que não corre todas as rotas, mas é um cara que pega toda oportunidade que ele tem. E se tu for ver, ele tem todas as mecânicas de catch, cara. Ele vai no over the shoulder com a mão lá em cima, olhos na bola. Cara, bola lá em cima, ele tá sempre atacando a bola no ponto mais alto, back shoulder. A força da mão dele, é a mesma coisa do Odunze, os dois de lá de Washington, parece que eles têm a mão muito forte, né? Os dedos, cara. É muito bizarro isso. E ele entende das coberturas, né? Ele não é um cara tão rápido. A gente viu aí, acho que foi 4.45 ou 4.5. Foi 4.51. Foi 4.51. Assim, é porque passou do 4.5, a galera começa a virar... Cara, detalhe um pouquinho mais devagar do que foi o Odunze. Não é ideal, mas, pô, você vê a tape e o cara tá criando separação também. Exato. E, cara, é isso, é a capacidade que ele tem de descer com toda a bola que é lançada pra ele, cara. E foi o que você falou, cara, no final do dia, meu irmão, você precisa de um cara confiável. E pra mim, ele é um cara confiável. Eu não gosto do Penix, do quarterback, assim como eu não gosto do quarterback do LSU, mas eles conseguiram fazer os wides renderem e colocarem os caras aí no topo. Então, assim, o Jalen Polk é o meu 4, mas provavelmente ele vai sair no final da 1, na 2, talvez até 3. Então, alguém vai se dar bem. O Jalen Polk tá acima do Brian Thomas Jr. pra você? Não, o Jalen Polk é o meu 5. Então, beleza. É que você falou meu 4, foi só pra conferir. Perdão. Não, sem problema. Mas é isso, jogador de bola, Jalen Polk, é o que o Patrick falou, um cara que é de garantir passe contestado, traz uma fisicalidade absurda pro jogo, é aquele, você olha e você fala, cara, cachorrão, o cara quer a bola, ele vai e enfim, traz essa fisicalidade, que é uma parada que falta um pouco ali nos caras que a gente falou em cima, no Neighbors, no próprio Brian Thomas, o Polk traz fisicalidade pro jogo, acho que é jogador de bola. Não sei se sai na primeira rodada pelo que a gente tá ouvindo de consenso, mas é porque essa classe tem muita gente boa. A gente fala do topo, mas essa classe tem muita gente boa. E aí, a próxima pergunta que eu ia te fazer é... Falamos de 6 nomes aqui. Tem algum cara que a gente não falou que você acredita que pode ser um wide 1 na NFL? Não, esses não são aqueles que ninguém tá falando que eu acho que vão mandar bem, não. Um cara... Tá. Se a gente não falou de algum cara que você acha que pode ser o wide 1 da NFL. É difícil essa pergunta pra caceta, porque depende de onde o cara vai cair. Né? Eu posso mudar, vou mudar e vou passar para essa pergunta só para eu te tirar então essa resposta. Um cara que não está sendo falado, mas que é seu menino, que vai jogar bola. Tá. Não está recebendo a atenção devida. Não está sendo falado, porque quem gosta de draft está falando até do Xavier Legarrette lá de South Carolina, o menino tá falando. Todo mundo compara com o Dibble, mas é isso. Quem é esse cara pra você? Eu vou dividir em 3. Tem 3 caras que me chamaram muita atenção e podem ser futuros steals desse draft, por estilos diferentes, tá? O primeiro deles, eu gosto muito do Roman Wilson, de Michigan. É um cara que é muito inteligente, entende de cobertura, é um cara que jogou pro time, mesmo jogando num time de esquema muito mais corrido, é um cara que tem mãos confiáveis. Me lembra muito o Edelman jogando, né? Agressivo, bloqueando, igual o Edelman.
É um cara que, caindo num time certo, pode produzir. Não vai ser o wide receiver 1 do time, não vai, mas é um cara que pode contribuir, sim. Gosto bastante dele, só joga de slot, mas entende muito de cobertura, né? E, assim, na faculdade ele me lembrou, em alguns momentos, o Hunter Renfrow também, de Clemson. Então, foi um cara que eu gostei. Gosto. Foi um cara que eu gostei. Tem dois caras que são, assim, bem menos conhecidos, mas que me chamaram muita atenção. Um deles é o Jalen Coker, de Holy Cross. Mano, faculdade mínima. Não mínima. vi isso. Cara, assiste esse malandro. O route running dele é nojento. E aí, quando a gente fala assim, mas ele não teve jogos competitivos. Não importa. A rota que ele tá correndo, ele ganha até, meu irmão, de 3 defensores. Sacou? Tipo assim, o cara consegue manipular todo mundo ali. O maluco teve 31 touchdowns, 2.500 jardas em 3 anos. 160 recepções. 160 recepções, cara. E assim, ele não pega nenhuma bola com o corpo. É tudo com a mão. Então o maluco consegue ficar aberto. Repete o nome dele pra mim? Jalen Coker. Holy Cross. Beleza. Tu vai ver, é no mínimo 5 jardas entre ele e o defensor toda a roda. Esse aí foi aquele... Galera, eu uso os termos aqui, draft game de Patrick do Tom, porque realmente não tava no meu mapa. Você disse que tinha mais um aí que você ia falar também. Tem, é o Malak Corley. Certo. Esqueci a facu dele, mano. Malachi Corley é de... Malachi. Western Kentucky. Ele não é só o melhor wide receiver do time, ele não é só o melhor jogador do time, ele é o time. Uhum. Mano, é um cara que me lembra os Flowers, uma produção maior. Mano, deixa eu ver aqui quantos. 240 recepções, 3.000 jardas, 20 TDs em 3 anos só. Uhum. Bizarro. É um cara diferente desses dois que eu falei, né? O Coker era route running, o Wilson inteligente, entendimento de cobertura, slot, vai ficar aberto, e esse é um cara after catch, né? Um cara que vai criar jardas depois da recepção, é um cara que pode startar no day 1 ali, já no special teams, retornando, e daí evoluir com um bom treinador, buscar um espaço. Então, são minhas 3 apostas aí desse draft, provavelmente segunda, terceira, quarta rodada, mas são caras que podem despontar na NFL. O Corley é um freakzinho atlético, ele é um pouco menor e mais pesado, né? Se quiser comparar ele com aqueles caras meio que também joga de running back, que ele tem essa capacidade de absorver contato, né, equilíbrio de jogo, tem um pouco mais de massa. E é isso. Coloca esse cara aí de slot, de gadget, de screen, de tudo. Special teams, né? Às vezes tu tem que entrar no special teams, cara. Ainda mais se você na primeira rodada, segunda rodada, tem que jogar special teams. Esse cara vai ser monstro no special teams. Tem que contribuir, tem que estar mostrando effort ali pros coaches todo dia. Porque, na real, na NFL, cara, a gente tem visto que o wide receiver tem crescido da árvore. Todo ano tem muito wide receiver entrando, né? Então o cara ele precisa estar contribuindo, já que ele não vai entrar direto. Imagina um wide receiver que cai ali num Bengals da vida, Chase, Higgins, Boyd, o cara não vai startar, mano. Então resta ele tentar agregar o time de outras formas. O Gui já estava aqui no meu ouvido que a gente está que ele falou, tantos minutos. Eu só não posso deixar esse episódio terminar sem falar, eu preciso falar do Xavier Worthy. A gente não falou aqui, o cara quebrou o recorde do 40-yard dash, o cara teve produção em Texas. Eu quero o teu take aí. Por que a gente não falou até aqui de Xavier Worthy? Cara, a gente não falou de Xavier Worthy porque, de novo, eu entro naquela de recepção com as mãos, né? Eu vejo ele pegando muita bola com o corpo. É um cara que eu vejo muito parecido com o Waddle, né? O Waddle é o mesmo esquema, muito veloz, a maioria das bolas com o corpo, mas ele tem a capacidade de jogar de wideout, que o Waddle não jogou muito pouco na faculdade. Ele é um cara muito rápido, ele demonstra essa velocidade no tape, e isso eu gosto bastante dele. É um cara que tem um route running bom.
O comp dele ali para a NFL, eu diria um Marquise Brown, de repente. Não sei se tu tá comigo nessa. Faz sentido, ele é fraco nos releases, ele é fraco no size dele, mas, de novo, a gente entra naquela que hoje em dia a NFL consegue manipular e fazer isso funcionar, né? E ele tem, assim, ele tem essas limitações, mas se tem um técnico que olha e fala, eu quero isso aqui no meu ataque, dá pra entender um técnico falando, eu consigo usar isso aqui no meu ataque. Obviamente a gente pensa na hora do Andy Reid, que tem aquelas pecinhas no ataque que fazem toda a diferença, mas ele tem uma velocidade realmente absurda, é um cara que traz jarda depois da recepção. Pode ter um técnico que pega esse cara na primeira rodada, eu não vou achar absurdo não, até porque, né, a gente sabe, o cara bateu o recorde do 4-yard dash, jogou em Texas, programa tradicional, enfim, pode ser que isso aconteça, mas acho que é isso. E assim, ainda que ele não vá ser o alvo, ele pode ajudar o ataque abrindo espaços para outros recebedores. Sim. Né? Então, porque assim, um safety vai se sentir ameaçado por ele, pela velocidade dele, porque se não se sentir, vai tomar no fundo. Então ele consegue limpar esse espaço para vir numa rota cruzada, passando embaixo, né? Ou uma rota que para ali naquela zona intermediária. Então é um cara que pode ser muito bom sim para todos os sistemas da NFL. Só que, de novo, vão ter treinadores que vão conseguir fazer ele evoluir mais que outros. E se ele conseguir evoluir, né, bastante no jogo dele, por que não se tornar um wide receiver na NFL? É isso, foi nosso primeiro episódio com um grupo de posições, wide receivers, Patrick Dutton, head coach da RFA, coordenador ofensivo da Seleção Brasileira Sub-20. Meu irmão, sempre um prazer trocar ideia de futebol americano, de NFL Draft. Até o próximo draft não, porque a gente se fala antes disso, mas é isso. Sempre um prazer. Estamos juntos, amigo. Bom falar dessa classe. Bons wide receivers. Provavelmente meu filho vai pegar um deles. E espero que eu não esteja errado quanto ao meu menino. Inclusive, passando recibos, que aqui a gente vai ter que dar muito recibo aqui, ó. Porque o Luquita falou do Laporta. O Coach Brian, que é o head coach da seleção, veio aqui e falou do Stroud. Ele falou Stroud, a galera tá falando de Bryce Young, Stroud. E nosso queridíssimo Patrick Dutton veio aqui falar também de Jordan Addison. Ele avisou de Jordan Addison que teve dígitos duplos de touchdown. Vamos ver quem vai ser o cara que sai desse programa aqui pro ano que vem. Pra cima. É isso, meus amigos. A gente volta na semana que vem, muito provavelmente. Não sei se semana que vem, porque eu tenho que ver que quando que sai esse episódio, mas se sair na sexta, que é o dia que a gente tá gravando, a gente volta na semana que vem. A gente tá marcado, nesse momento, tight ends com o coach Luquita, que é head coach do Mariners e coach de tight ends da seleção. Já tem marcado quarterbacks com o coach Brian, head coach da seleção brasileira. Temos marcado defensive backs com o coach Heitor, que é coordenador defensivo do Mariners e coach da seleção de flags. Estamos na procura dos nossos especialistas. Se você tem aquela sugestão, dropa aí na nossa caixinha de pergunta, dropa nas nossas redes sociais. Você sabe que a gente gosta de trazer a galera para falar aqui dos detalhes, das nuances. E é isso. Meu nome é Rafael Martins. Daqui a pouco eu volto com vocês. Se você não deixou seu like aqui também no YouTube, deixa seu like, é muito importante. E é isso. Aquele abraço. Fui.